Quando a gente fala de inovação, as pessoas trabalham de maneira geral como se todo mundo fosse igual. Isso não é verdade. Quando a gente vê signos, enneagramas, apesar de você poder questionar muita coisa, e eu questiono, você percebe que as pessoas têm perfis diferentes. As pessoas as pessoas nascem com perfis diferentes, né? Irmãos são diferentes entre eles, apesar de morarem na mesma casa. Então, essas diferenças, quando a gente vai falar de inovação, a gente vai dividir em dois públicos: os quietos, aquelas pessoas da continuidade, e os inquietos, aquelas pessoas das rupturas. É preciso fazer dessa maneira, né? E aí tem uma discussão geral que eu gosto de fazer aqui na escola, e a gente trabalha isso nesse meu novo livro, eu falo sobre isso, que é a questão das duas felicidades. A felicidade conjuntural e a felicidade estrutural. De maneira geral, quem se preocupa com a felicidade estrutural são os inquietos. O que é a felicidade estrutural, né? Pô, é aquela felicidade da estratégia de vida. Você cria uma estratégia de vida pessoal, profissional, e você vai naquela missão em relação àquela sua estratégia de vida. E aí, especificamente, falando da estratégia de vida profissional, em que você quer deixar uma pegada, você quer deixar um legado. E aí, então, você procura uma felicidade estrutural. Eu sempre brinco que a felicidade conjuntural a felicidade conjuntural pode ser medida na sexta-feira e a felicidade estrutural na segunda. Se você fica esperando desesperadamente a sexta-feira, é que você está vivendo a felicidade conjuntural. Se você também fica esperando, né, a segunda, quer voltar à segunda, é que você tem uma felicidade estrutural, a princípio. Você tem alguma coisa que te mobiliza no teu trabalho, que é aquilo que você quer deixar. E aí a gente está falando de 3 tipos de inovação. Aquela inovação que, digamos assim, é aquela inovação de pequenas mudanças, uma inovação continuada de pequenas mudanças, uma inovação um pouco mais radical e a disruptiva. E aí a gente tem um balanço entre felicidade conjuntural, felicidade estrutural, quietos, inquietos, inovação incremental, radical, disruptiva. Qual é a regra? Quanto mais disruptiva for a inovação, mais o perfil das pessoas que vão trabalhar é um perfil inquieto. E quanto mais os inquietos se envolverem, mais eles têm que estar desenvolvendo, né, dentro deles a felicidade estrutural. Eu fui fazer um projeto para um cliente e a pessoa me perguntou o que eu ganho estando aqui nesse projeto. Era um projeto voluntário de inovação. Eu falei, você ganha uma segunda-feira mais feliz. Então aquela pessoa era uma pessoa quieta, que só via pela frente a felicidade conjuntural. Ela não ia trabalhar em inovação disruptiva. Ela não ia se envolver num projeto porque ela não fazia sentido. Por que ela vai dar asa à cobra? Por que ela vai sair do dia a dia dela? Por que ela vai se aborrecer se ela não vai ter nada em troca rapidamente? A felicidade daquela pessoa era muito pragmática, era uma felicidade de curto prazo. E aí eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente não vê isso. A gente não vê essas subjetividades, esses perfis, e não vê essa questão da felicidade. As pessoas só vão se envolver em inovação disruptiva se elas conseguirem encaixar isso na felicidade delas. Tem gente que não vai viver nunca a felicidade estrutural, não tem perfil para isso, são pessoas do dia a dia, e tem pessoas que às vezes querem fazer inovação disruptiva, têm o perfil, mas não conhecem o conceito da felicidade estrutural. Se encaixar o projeto disruptivo na sua felicidade estrutural, a coisa vai. Se não encaixar, ela começa, acha legal, mas não consegue depois encaixar. E aí a gente não vai patinando e vai atolando. Eu acho que esse tema é um pouco, que a gente poderia dizer, de filosofia da inovação, que a gente precisa aprofundar
para que a gente possa ter resultados melhores. É um tema que faz parte da quarta imersão, até porque está lá na parte final do livro, né, os desafios psicológicos diante do digital, a crise psicológica e emocional que a gente está vivendo, em que a gente aponta alguns problemas e algumas soluções. E eu te convido para fazer parte da melhor escola de futurismo do Brasil. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, tô dentro, pílula vermelha, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.